Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Deve-se pôr um termo às provas de seu próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício de sua própria vida, proveito dos sofrimentos para o trem. Ponto 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Ponto 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é de vosso reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Justiça das aflições. Ponto 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, mas, mais que isso, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então por que uns sofrem mais que outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação, por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Causas atuais das aflições. Ponto 4. As vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se quiser, têm duas fontes bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites a seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são frutos de interesse calculado ou de vaidade, e nas quais o coração não se presta a nada? Quantas dissensões, querelas funestas, poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros?
Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência e remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e na maioria das vezes verão se não podem dizer: se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem então atribuir todas essas aflições, senão a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. Ponto 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que praticou, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Atinge mais especialmente aquelas que trazem prejuízo à sociedade, e não aquelas que só prejudicam aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma única falta, quão leve seja ela, nenhuma única infração à sua lei, que não tenha inevitavelmente consequências mais ou menos deploráveis. Segue-se que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que cometeu. Os sofrimentos, consequência disso, são para ele uma advertência de que fez algum mal. Dão-lhe experiência, fazem-no sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de se aprimorar para evitar, no futuro, o que foi para ele uma fonte de desgostos, sem o que não teria nenhum motivo de emendar-se. Confiando em sua impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. Mas algumas vezes a experiência vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e o mal é irremediável, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse para recomeçar, eu me portaria de outra forma. Mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso diz: perdi minha jornada, ele também diz: perdi minha vida. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte e começa uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para ele, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Causas anteriores das aflições. Ponto 6. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho e que parecem feri-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Os que nascem em semelhantes condições, com certeza nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam ter evitado, pois impossibilitados de mudar por si mesmos, e que os põe à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e só conhecem da vida o sofrimento?
problemas que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte é irrevogavelmente fixada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que suportarem tantas misérias e merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderem fazer nem o bem nem o mal? No entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo o efeito, se ela não é da vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, fizemo-lo numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz que lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido, ou completamente punido, em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, enquanto o que sofre está espiando seu passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Ponto 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores muitas vezes são como os de faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Isto é, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez outros homens sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez um mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, e etc. Assim se explicam, pela pluralidade de existências e pela destinação da Terra, enquanto mundo expiatório, as anomalias expostas na Terra pela distribuição de felicidade e infelicidade entre bons e maus. Essa anomalia aparente não existe senão quando se toma por ponto de vista apenas a vida presente, mas elevando-se o pensamento até abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se de que está num mundo inferior, no qual só é mantido por suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar-se que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não aconteceria, e que depende dele não retornar a este mundo, trabalhando para seu aprimoramento. Ponto 8. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal ocorre aquele que, tendo cumprido mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício de seu trabalho. Portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem o direito da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Ponto 9. No entanto, não se deve crer que todo sofrimento suportado aqui seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas ainda querendo avançar.
Solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual, se sair vitorioso, será tanto melhor recompensado quanto mais penosa tiver sido a luta. Tais são, mais especificamente, as pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, sentimentos nobres inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência precedente, e que superam com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca murmúrios pode ser uma expiação, mas é o indício de que foi escolhida antes voluntariamente que por imposição, e a prova de uma forte resolução, o que constitui um sinal de progresso. Ponto 10. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Qualquer mácula que lhes interdita a entrada nos mundos felizes, assim como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade fica interditada até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas, como expiações. Apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o doente. E quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Portanto, aquele que muito sofre deve pensar que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser logo curado. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder os seus resultados devido a reclamações, o que provocaria a necessidade de recomeçar. Esquecimento do passado. Ponto 11. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente deitar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente, ou então exaltar nosso orgulho e, por isso mesmo, ser um entrave ao nosso livre-arbítrio. Em todo caso, traria um problema inevitável às relações sociais. O espírito muitas vezes renasce no mesmo meio em que já viveu e relaciona-se com as pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que odiou, poderia novamente ser despertado seu ódio. Em todo caso, ele ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas tira o que nos poderia prejudicar. O homem, ao nascer, traz o que tiver adquirido. Nasce como se fez. Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Se é punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que nele resta a ser corrigido. E é nisso que deve concentrar toda sua atenção, pois do que se corrigiu completamente não restará traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal, dando-lhes força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só ocorre durante a vida corporal. De volta à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Portanto, é apenas uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede que se lembre no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Além disso, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem a consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida de relações exteriores, mas em vez de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, extraem novas forças desses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Motivos de resignação. Ponto 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo,
a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser assim traduzidas: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas. E essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia, e para quem, diz o credor, se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privações para ficar livre, e ainda pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres, mas se, quitando-se totalmente de um lado, endivida-se de outro, nunca chegará à libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, seja qual for, que não traga consigo a punição necessária, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se, portanto, reclama-se nas aflições, não se as aceita com resignação e como algo que se deve ter merecido, se acusa Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, perdendo o benefício do sofrimento. Por isso, será preciso recomeçar da mesma forma que se a um credor que nos atormenta pagássemos a prestação, mas a cada parcela tomássemos novo empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é como o operário que se apresenta no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá: eis o prêmio por tuas jornadas de trabalho. Para outros, os felizes da terra, os que viveram na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nas alegrias mundanas, dirá: nada cabe a ti, pois recebestes teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. Ponto 13. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende sua brevidade e diz a si mesmo que esse momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo mais feliz sustenta-o e encoraja-o em vez de se lamentar. Agradece ao Pai, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele que, ao contrário, que só vê a vida corporal, essa lhe parece interminável e a dor recai sobre ele em todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a de outros, atenuando o impacto moral dos seus reveses e decepções. Ele atrai daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto pela inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias de sua curta existência.